Olá, como vai? O tema de hoje é limpando o baú da indiferença. Um reverendo, um pastor, estava de férias e ele foi convidado a visitar uma família muito nobre naquela região e aquela família o convidou para um jantar e colocaram as mesas, fizeram uma boa recepção àquele homem. E num dado momento, o anfitrião, o dono daquela casa, daquela mansão, confidenciou ao pastor que eles estavam passando por uma grande necessidade, que eles estavam a ponto de perder tudo e que o chamaram ali com um objetivo. O pastor trouxesse uma palavra, pudesse até pregar para eles mesmo e também para que pudesse orar pela vida deles. E o pastor foi para jantar e não levou a Bíblia. E ele perguntou o seguinte: vocês têm alguma Bíblia aqui, nessa casa tão grande? E o dono da casa disse: olha, vamos procurar. E começou a colocar todo mundo para procurar a Bíblia. E procuraram por todos os lados, não encontrando Bíblia alguma, até que alguém pensou: vamos lá no sótão. E quando chegaram lá no sótão, havia uma arca um velho baú, e abrindo o baú, lá dentro, no meio de uns objetos lá, sem uso algum, encontraram uma Bíblia empoeirada. Só que naquele baú tinha escrito assim uma placa: objetos desnecessários. Então tudo que não prestava, jogavam ali dentro daquele baú. E a Bíblia estava lá dentro. E quando o ministro, o reverendo, foi abrir a Bíblia para poder entregar uma passagem, falar da palavra de Deus para aquela família, ele notou que na primeira página que ele abriu havia uma nota de $10. E aí ele trouxe a palavra e ali ele falou das riquezas, de como Deus manda chuvas de bênçãos, e leu o texto de Deuteronômio 28, 1 e 2, dizendo que quando nós corremos atrás de Deus, quando nós queremos fazer a vontade de Deus e falando: olha Deus, eu quero conhecer mais de Ti, quero ter intimidade contigo, os versículos são bem claros que nós nos tornamos alvo das bênçãos, elas é que correm atrás de nós. Hoje tem sido o inverso, tem muita gente correndo atrás de bênçãos, mas aquele reverendo abriu nesse texto onde nós devemos correr atrás de Deus e da sua vontade, e as demais coisas não são acrescentadas. Aqui diz aquele texto que as bênçãos nos perseguem e mais, nos alcançam. E ele foi folheando a Bíblia, cada folha da Bíblia havia uma nota com valores diferentes, mas com valores que no final deu um valor muito alto, exatamente aquilo que aquela família precisava para pagar a indenização, a dívida, e não perder tudo aquilo que eles já tinham. E a riqueza que eles estavam precisando estava dentro da Bíblia. E o reverendo pôde fazer essa associação. A maior riqueza que o homem pode ter está dentro da palavra de Deus. E o mais interessante é que eles haviam desprezado o maior tesouro, porque vale mais do que dinheiro. Quando a nossa sociedade, quando eu e você, quando as nossas famílias tratamos a Bíblia como um objeto desnecessário, a nossa vida também há uma inversão de valores. Nós perdemos o sentido do que é o amor, nós perdemos o sentido de respeito, de dignidade humana, porque quando nós nos voltamos para o sagrado, para o divino, nós nos tornamos melhores daquilo que nós somos. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele deixa de ser humano. E ali aquela família pôde aprender uma lição muito importante, porque aquela Bíblia havia sido deixada pelos pais, que deixaram no testamento o seguinte: toda a riqueza que vocês precisam ter está dentro da Bíblia. E os pais haviam deixado muito dinheiro dentro da Bíblia, que não havia perdido valor algum. E depois de muitos anos, passado muitas dificuldades, que aquela família descobriu
que toda a riqueza estava dentro da Bíblia, nos dois sentidos, a riqueza financeira, a riqueza material e principalmente a riqueza espiritual. E aquela família então pôde voltar-se para Deus e dizer: Deus, Tu és o maior tesouro que nós precisamos ter. Meu querido, eu quero incentivar você a conhecer mais da Bíblia. No nosso país foi divulgado já há muito tempo, na nossa história ocidental também, que quem ler a Bíblia demais fica sem juízo, fica doido. E quando nós lemos a história, a biografia de grandes homens, todos eles leitores da Bíblia. A Bíblia o torna mais sábio, porque tem recomendação para os pais, tem orientação para os filhos, tem orientação para as esposas. A Bíblia é um manual de regra e prática. E quando nós nos afastamos da Bíblia, nós vemos o que nós estamos vendo aí na nossa sociedade, em todos os níveis sociais. Eu fico triste quando ouço essa história do leite, que mostra a ganância do ser humano e principalmente a falta de credibilidade nas organizações e a falta de cumprimento de contratos simples de respeito ao ser humano. Meus queridos, aonde nós vamos parar com essa falta de amor às pessoas, com essa ganância, onde a pessoa é capaz de colocar soda cáustica no leite para aumentar o volume, água oxigenada, que antigamente ouvíamos que uma ou outra pessoa colocava no cabelo, né? Agora no leite. E nós ficamos assim, estarrecidos, quando ouvimos através da televisão que uma companhia aérea abandona os seus clientes, não comunica aos seus funcionários, de uma hora para outra despede 1.100 funcionários. Quando a companhia aérea vende passagem que sabe que dentro de pouco tempo ela vai fechar. E, meus queridos, há uma cultura no nosso povo brasileiro de que o esperto é aquele que faz as coisas erradas. Mas eu creio que eu e você podemos mudar essa cultura, mudarmos essa história, sermos íntegros, termos caráter. Mesmo no prejuízo material, não temos o prejuízo daquilo que nós chamamos de ética. Então, cumpra os seus contratos. A nossa região, sabe o que é marcada muitas vezes também? De pessoas que vão fazer um contrato com o prédio, de fazer uma manutenção no prédio e não cumpre. Hoje, você vai concordar comigo, se a pessoa recebe antes da hora de uma empreitada, ela não cumpre. Então, hoje é muito comum a pessoa falar assim: olha, eu só pago o restante quando você terminar a obra. Meus queridos, é tão triste sabermos que na nossa cultura está se perdendo a credibilidade em pessoas, em organizações, em todas as esferas. Eu gostaria que você, a partir de você, a partir de mim, que nós pudéssemos mudar essa cultura. Interessante que os cretenses, a igreja que Tito tomava conta, eram todos considerados mentirosos. Mas a partir de Jesus, todos começaram a ser considerados verdadeiros. E já era comum entre eles, sempre um deles falar o seguinte: todos os cretenses são mentirosos. Eles se gabavam disso. E há uma pergunta filosófica, né? Se ele tinha razão, se ele estava falando verdade ou se ele estava falando uma mentira. E há um debate aí que não acaba mais, filosófico em cima dessa expressão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é de coisas ruins na vida de um povo e isso ser visto com naturalidade. Meus queridos, está na hora do povo brasileiro ser visto como um povo que cumpre contratos, que cumpre a palavra, mesmo em detrimento da questão financeira. Mais do que a questão financeira, é a questão do caráter. E isso atinge todas as esferas, todos os níveis sociais. Aquilo que você falar que vai cumprir, cumpra. Pague o preço.
valorize a sua palavra. E nós vamos resgatar uma cultura, né? Nós já resgatamos tantas. Antigamente se falava que o povo brasileiro era muito preguiçoso. Hoje, graças a Deus, já não se fala mais nisso. Hoje é um povo trabalhador. E, meus queridos, está na hora de nós mudarmos essa história, que o povo brasileiro não cumpre contrato, não cumpre a palavra que dá. Nós estamos aí às vésperas, claro que falta muito tempo ainda, mas estamos no preparo de recebermos uma Copa do Mundo. E você já ouviu, como eu também, que o grande debate é se no Brasil essa Copa do Mundo vai ter escândalo financeiro, desvio de verba. Então isso é muito triste, quando a FIFA vai discutindo toda a situação e analisando o Brasil pela questão da violência, pela questão da ética, da administração de bens públicos. E, meus queridos, está na hora de nós mudarmos isso aí. Está na hora de escrevermos uma nova história. Está na hora do povo brasileiro ter orgulho de dizer: nós temos palavra, nós temos organização. Meus queridos, o povo brasileiro é o povo mais alegre, mais criativo, é o povo mais receptivo que tem no mundo. Quando nós olhamos assim para uma multidão aqui no Brasil, quanta alegria! Somos um povo miscigenado, com uma influência de várias raças, de várias línguas, várias culturas. Isso faz de nós um povo singular. Mas está na hora de nós também marcarmos o mundo com a nossa credibilidade. Eu sou o pastor Gilberto, esse é o programa Palavras de Vida. Nós estamos aqui na nossa querida TV Primeira, segunda a sexta, nesse mesmo horário. Eu gostaria de orar por você, orar com você. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela nossa pátria, obrigado, Senhor, pelo chão que nós pisamos, a terra que nós nascemos. Obrigado, Senhor, pela gente que é nossa gente, o povo que é o nosso povo. Assim como o Senhor tem, através da nossa história, Senhor, mudado cada vez mais e para melhor a história da nossa nação. Pedimos, ó Pai, que mais um dos grandes obstáculos caiam em nome de Jesus. Pai, derruba, Senhor, esta ideia. E, ó Deus, nós queremos cumprir as nossas palavras, ó Pai, queremos ser um povo que seja reconhecido pela ética, pela moral. Muda, Senhor, a nossa história. Eu peço, Senhor, pelos lares, pelas vidas, Senhor, que estão nos ouvindo. Multiplica, derrama as Tuas bênçãos, venha trazer cura, venha trazer paz, sossego. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.